Olá, eu tive uma pergunta algumas semanas atrás do autismo e esquizofrenia. Respondendo a Gi Oliveira que comentou, a gente tem que entender algumas coisinhas para a gente ficar claro isso aí. A esquizofrenia, hoje também chamado transtorno do espectro esquizofrênico, a gente tem que ter critérios de diagnóstico, sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas cognitivos e a questão humor do paciente também. E a gente sabe que a esquizofrenia, ela está há milhares de anos. Na sociedade, ela tem há muito tempo já comentado e detalhado isso aí. Agora, o autismo, a gente ouve falar 80 anos atrás. A primeira pessoa que comentou sobre isso foi o Dr. Burger, que é 1911. Ele comentou para justamente diferenciar a questão da esquizofrenia no comportamento de isolamento, de apatia da questão do autismo. E ele comentou sobre o autismo. E depois, a gente sabe que o psiquiatra renomado Leo Kanner, em 1943, detalhou o autismo. Também era comentado pouco detalhe sobre isso, mas ele estudou 11 crianças que tinham comportamentos similares, e é bem interessante na história que a gente pode ver se vocês procurarem aí. Então vamos lá, o autismo a gente consegue detectar, de acordo com os critérios diagnósticos, né, a menos de 1 ano de idade, alguns casos bem clássicos, né, antes da primeira poda neuronal. A esquizofrenia, a gente pode desconfiar no adolescente, mas o protopsicótico, quando a gente fecha o diagnóstico, é final da adolescência, começo da fase adulta. Então, o que acontece? Vamos lá, acontece na prática comigo em consultório. O paciente vem com diagnóstico de esquizofrenia há alguns anos e passando por vários psiquiatras. Quando passa com a gente tem um olho clínico para a questão do neurodesenvolvimento, falou, tem uma coisa errada aí. Esse esquizofrênico, ele não tem delírio, ele não tem alucinação, delírio, né? Distúrbio do pensamento, sensação de perseguição, que é o mais clássico que a gente vê. Ele não tem aquela questão de alucinação, que é neurosensorial, isso é confundido com autismo, né? Porque o autismo, se a gente buscar lá no critério B4, um dos critérios quase que excludente do autismo, a gente vê que a criança tem hiper ou hiporreatividade neurosensorial. Só que o esquizofrênico, na verdade, é uma deturpação da resposta que ele interpreta do neurosensorial. Por exemplo, a questão da alucinação visual ou alucinação auditiva, ele escuta e vê voz, na verdade é uma coisa real. O autismo não tem isso aí, ele tem uma alteração, ou muito sensível ou pouco sensível. Tá? Então isso a gente consegue diferenciar hoje um diagnóstico para o outro. Então, vamos lá na prática, respondendo à pergunta que a Gi Oliveira fez. O autismo a gente pega na infância. Às vezes o esquizofrênico a gente fechou na fase adulta, só que às vezes ele está no critério diagnóstico de autismo e nunca foi fechado o diagnóstico, porque o autismo está desde o nascimento, é genético. A esquizofrenia, o protopsicótico, quando desencadeia e a gente pode fechar o diagnóstico, claro que tem fator genético, tem relação com a poda neuronal também, só que ambiental também, né? E é mais importante do que o autismo. O autismo a gente sabe que é mais genético. Então fica a dica aí, um abraço, até a próxima.